São 17h35. Acho que a gente pode dar início, Marcelo. E aí, à medida que as pessoas vão chegando, elas vão participando, como tem aquela revisão inicial das aulas anteriores, logo no início da aula, eu acho que não tem prejuízo para ninguém. Bom, oficialmente, boa tarde, então, para todo mundo. Meninas, boa tarde. Quero só dar um aviso aqui que essa aula está sendo gravada para fins de prestação de contas junto ao Ministério da Cultura e também ao patrocinador, que é o Instituto Cultural Vale. Então, em nenhum momento essa aula vai ser comercializada, e a gente vai disponibilizar no YouTube caso algum aluno não possa, por algum motivo mais grave, mais sério, justificado, poder participar aqui do nosso encontro hoje. A gente libera para que ele possa ter acesso ao conhecimento compartilhado aqui. Tá bom? Marcelo, é contigo. Tô aqui. Legal, vamos primeiro falar rapidamente. Isa, foi você que mandou aos 45 do segundo tempo o exercício, né? Se safou dessa. Foi por pouco, hein? Foi você, né, Isa? Pois é, eu tive alguns problemas aí. Não tem problema. Acabou não dando para mandar antes. O importante é que você fez. Eu vi também que a Giovana fez também com a caneca. Muito bom. Eu não lembro se a Jaqueline fez. Ela fez com as flores também, a Giovana. Você Claro que eu fiz. Eu sou a primeira a fazer e mandar. Cadê a sua? Como é que eu acho? Primeira. Na terça-feira. Eu sou extremamente disciplinada. Como é que tá o seu? Como é que tá o seu nome no WhatsApp? Casa Belbelita. Por isso eu ia falar que a Belbelita fez o exercício e foi a primeira. Sei. É verdade. Isso, muito bom, gente. Parabéns. Semana passada você comentou da Casa Belbelita e a gente falou que era Jaqueline, né? Mas é isso, de vez em quando. Aí ela colocou aquelas frutas de mentira na foto, né? Não. Tudo de verdade. Tudo de verdade. É o meu alimento do dia. Muito bom. Gostei de ver. E a Janaína mandou os exercícios, não? Mandou. Ela mandou da caixinha. Estou lembrando aqui agora. Legal. Pessoal, queria entender de vocês se vocês acharam difícil, fácil a aplicação, se deu algum trabalho, e até entender se vocês consideram se as fotos que vocês estão fazendo estão bonitas ou não estão, se já melhoraram um pouco. Fiquem à vontade para falar, para a gente entender. Fala, Eduardo. Eu queria, primeiramente, boa noite. Não, boa tarde. Boa tarde, boa noite. E eu não mandei a foto ainda, porque eu acabei esquecendo. Aí, quando acabar a aula, eu vou mandar a foto do exercício. Tá bom, não tem problema não, Eduardo. É importante que sim, que vocês façam, tá? A gente vai entregar um projeto em equipe, né, no final do nosso curso, né? Por mais que cada um faça a sua foto, a gente vai entregar um trabalho em conjunto. Então, essa troca é muito legal, porque às vezes você vê, enfim, o que seu colega de aula fez, te dá alguma ideia para produzir, vocês podem conversar, comentar, acho que a gente vai acabar criando essa ideia de time, tá? Vi que o Jonathan fez também, mas ele ainda acho que não está aqui na nossa aula. Hoje, a gente precisa garantir que todos esses conceitos, eles estão direitinho na cabeça de vocês, tá? Então, eu vou fazer uma recapitulação da última aula, vou falar de forma mais rápida sobre aqueles primeiros conceitos da primeira aula, então, só para ter certeza que a gente não está deixando eles de lado. E aí, eu vou passar hoje algumas dicas específicas sobre o manuseio do celular e sobre algumas coisinhas técnicas já da fotografia de celular, tá bom? É basicamente isso que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou espelhar, a gente começa então com um grande exercício de recapitulação. Preciso da participação de vocês, tá? Para que essa aula seja mais legal, porque senão fica só o Marcelo falando. E eu vou passar muitos exemplos, mas são muitos exemplos mesmo para a gente tentar identificar
de onde ela foi fotografada, de onde veio a luz, e em alguns casos a gente vai falar um pouco do elemento principal, elemento secundário e os pontos de ouro para a gente partir para o ensinamento aí da aula de hoje, tá bom? Alguém está com alguma dúvida nos conceitos da última aula, alguma coisa que queira comentar? Então, vou seguir. Só vou espelhar a tela aqui para vocês, e aí a gente já vai dar o start. Eu não estou conseguindo ler o chat enquanto eu apresento, tá, gente? Então, pode perguntar. Pode ser que se vocês escreverem aí eu não veja, aí pode interromper e perguntar. E a apresentação já está aberta aqui. E é isso aí. Pessoal, não sei se vocês lembram, acho que pelos exercícios aí que estão frescos na memória, acredito que sim, a gente começou a aula passada falando sobre composição e enquadramento, mais especificamente sobre as angulações. Então, o que isso significa? Onde a gente se posiciona com relação ao elemento principal para fazer a nossa foto. Então, vamos usar o exemplo. Eu tenho uma xícara, eu posso me posicionar de cima, então eu estou fazendo uma foto de cima para baixo. Eu posso me posicionar abaixo dessa xícara, e aí eu estou fazendo uma foto de baixo para cima, ou eu posso me posicionar a meia altura, bem de frente para a xícara, então com relação ao meu elemento principal, e fazer o que chamamos de meia altura. Lembrando que de cima para baixo a gente dá uma sensação de que o elemento principal reduziu, o de baixo para cima dá aquela sensação de que o elemento principal está maior, é mais grandioso. Eu usei o exemplo do super-herói para falar para vocês, do shampoo, e mostrei a foto do cara do CrossFit. E nós temos a meia altura, que não modifica muito a sensação daquilo que a gente vê na fotografia. Até aí está tudo bem essa recapitulação? Sim, para mim tá ok. Pra Então, mim também. Vamos... Oi? Sim? Sim, então tá bom. Vamos fazer uns exercícios juntos para a gente, enfim, conversar um pouquinho mais sobre esses conceitos, tá bom? Para a gente ver se a gente bate o olho numa foto e consegue identificar qual foi o tipo de angulação usado. Isso vai ajudar vocês a fazer a fotografia. Essa daqui. De baixo para cima. De baixo para cima. De baixo pra cima. Essa aí tá facinho, né? Tá. Essa aí foi, ó, Neuzinas Preta. Ah, isso é bom. Quer dizer que estamos entendendo aí o Mas tá conceito. escrito aqui também, ó. Ah, mas eu coloquei depois que vocês acertaram. Ah, tá. Por isso, então tá. Tá bom. Vamos para a próxima. E essa daí? Cima para baixo. Olha, com tanta certeza assim? Mas eu tô lá em cima nas pedras, não? Eu acho que foi de baixo pra cima. Não, tá certo, é de cima para baixo. Os meninos estão embaixo na cena. Então, estava de cima da pedra mesmo, eu estava de cima da pedra. Peguei o elemento principal, no caso aqui são os meninos. Eu peguei eles olhando de cima, né? Então, de cima para baixo. Tá certo. Só quis confundir. Vamos bater mais uma fotinho aqui. E aí, esse outro menino também na pedra, só que Meia altura. meia altura, mais próximo daquilo que a gente está enxergando, né? Tá bem próximo da altura. Ele não tá nem de cima, nem de baixo, talvez um pouquinho de baixo para cima, mas ele é mais meia altura do que qualquer outra coisa, né? Legal. Exatamente. Eu acho que ele pega um pouquinho de baixo também. Exato, assim, a gente tem esses termos, né, e a gente tem uma predominância aí nesse caso para meia altura, mas se a gente for olhar ali friamente, falar, opa, será que não está um pouquinho de baixo para cima? Pode ser sim, e às vezes vai criar essa confusão, tá? E não é um problema. O importante é que vocês entendam o conceito e que vocês saibam que vocês não precisam ficar parado num único tipo de fotografia. Então,
Poxa, esse menino pulou, tudo bem, a não ser que ele pule várias vezes, e foi o que aconteceu esse dia, ele estava super animado, ele pulava, caía na água, voltava para a pedra, pulava de novo, que você vai poder testar. Mas normalmente o ideal é que você teste, se movimente, que você escolha um elemento principal e, quando possível, você, se tiver a possibilidade, faz o teste. O que será que acontece, né, se eu fizer essa foto na meia altura, ou se eu fizer mais de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? E às vezes você vai ter que ficar na ponta do pé, por exemplo. Mas esse movimento, ele é importante. Vamos tentar imaginar essa foto, pegando um pouco como referência isso que eu falei, se eu tivesse me agachado, tá? E pego de baixo para cima, talvez a sensação de que o menino estava pulando mais alta fosse maior, porque ele provavelmente não estaria na mesma linha das montanhas, ia mudar a proporção de onde a lente está com relação ao elemento principal. Então faz toda a diferença, tá? Então não significa que é melhor ou pior, mas é bom tentar, porque na hora que você não tiver mais de uma chance, então, por exemplo, vamos supor que esse menino só fosse pular uma única vez na vida, você não ia poder testar, você já ia ter que decidir com relação ao seu conhecimento onde é a melhor forma de se posicionar. Então a gente vai trabalhar esses conceitos justamente para que um dia seja algo, porque para um dia seja algo, como é que eu posso dizer, intuitivo para vocês e de fácil decisão. Vamos ver mais um exercício. Foto em colorido para dar em cor, para dar uma quebrada nesse preto e branco que a gente viu agora. Qual é a angulação dessa foto? Meia altura, não? Acho também que é meia altura. Muito bom. Vocês estão acertando tudo, gente. Estou gostando de ver. Eu acho que eu ainda tenho mais algum exemplo aqui. Tá aqui. Vamos fazer uma análise completa dessa foto, mas primeiro eu quero que vocês me contem aí qual é a angulação utilizada para essa foto. De baixo pra pra cima? De baixo pra cima. É, de baixo para cima. De baixo para cima. Agora eu pergunto para vocês, vamos voltar no primeiro conceito da primeira aula. Qual é o elemento principal dessa foto? Será Sim. que é essa parte de baixo que está aberta? Não sei. O que vocês acham? O que você identificou nessa foto? O que você acha que é essa foto? Isso é um Você tiver- prédio. Realmente, pra mim, eu acho que é essa parte de baixo. Porque a primeira coisa que destaca, eu acho que é isso. Isso é um prédio, umas janelas, umas persianas estão abertas, as outras não. Tá. E aí, então, se é a parte de baixo, o elemento principal, o elemento secundário, é tudo que está em cima, é isso? Pelo que eu entendi, sim. Essa foto, eu quis trazer essa discussão porque ela é uma foto mais abstrata. A gente tem ausência de valor de referência, então não dá para entender o tamanho desse prédio, se ele é grande, se ele é pequeno. É uma foto que tem bastante simetria. Eu, quando fotografei, o meu elemento principal era a simetria. Então, essas linhas entre a persiana da janela, né, essa estrutura que funciona como persiana, e as sombras com relação à luz do sol que está batendo aí. Mas aí, eu botei essa foto porque é difícil identificar, né? Afinal, qual é o elemento principal dessa foto? Se é a simetria, qual que é o elemento secundário? Então, lembrar que as regras existem e que é importante a gente entender o conceito delas, facilitam a gente no dia a dia, mas vão ter fotos que não necessariamente eles vão se aplicar à regra, como, por exemplo, foto mais abstrata como essa, onde a gente cria um ar um pouco diferente. E isso não é um problema, tá? Isso é algo que pode acontecer, mas se a gente tiver aqueles conceitos, ou todos os conceitos, muito bem aplicados na nossa cabeça, a gente vai entender quando a gente pode quebrar a regra. E funcionou. E não é errado falar que é a parte de baixo, não é errado falar que é a parte de cima, tá? Mas é importante que você, na hora de fotografar, tenha uma intenção. Às vezes ela vai ser muito bem transmitida, às vezes não. Nesse caso, que é uma foto mais abstrata, acho que não é nenhum problema de transmitir bem a imagem ou não, mas sim
uma foto que tem um entendimento mais complexo mesmo. Mas eu quis passar por esse ponto só para criar essa discussãozinha sobre elemento principal, elemento secundário numa foto abstrata. Às vezes a gente não vai conseguir identificar eles e não necessariamente é um problema, tá bom? É uma Ô, discussão. Marcelo, Hum. eu não sei se a gente vai ver para frente, eu não quero passar na frente, mas eu vou fazer uma pergunta aqui. A gente pode chamar essa foto aqui de uma foto fechada em relação ao prédio? Pode. É uma foto... porque seria o meu pouco entendimento, não sei se eu estou errada, se for uma foto aberta, o prédio todo vai aparecer. Uma foto fechada, parte do prédio. Estou errada ou estou certa? Você está certa, e por isso que o valor de referência que eu falei no começo, ele é tão importante. Essa foto, da forma que ela está apresentada, ela pode sim ser considerada uma foto fechada ou uma foto de detalhe, se a gente levar em consideração que o prédio é um bicho enorme, né? Esse prédio aqui, no caso, a gente está mostrando 1, 2, 3, 4, 5 andares dele, né? E é um prédio que tem pelo menos 15. Então a gente pode chamar assim de uma foto mais fechada, um detalhe. O que se eu tivesse um valor de referência mais claro? Então, se eu tivesse um elemento principal, sei lá, de um moço sentado na janela e ele tá de corpo inteiro, aí ela seria um plano geral. Porque aí o elemento principal provavelmente é esse cara, e aí essa pessoa sentada na janela, e aí muda, e a gente tem um valor de referência que te dá o tamanho da grandiosidade que é esse prédio, né? Eu já ouvi gente comentar que essa foto, no entendimento dela, era uma estrutura de vários ralos. A pessoa teve esse entendimento, então para ela... Mas tem razão. E pode ser. Se você virar ela de ponta cabeça, pode virar um outro bicho estranho ali. Então, mas muito bem observado, pode ser considerado um plano detalhe, porque com relação ao objeto que foi fotografado ou ao elemento principal, que é o prédio, ele é sim um plano detalhe, tá? Uma foto mais fechada. Muito boa, muito legal. A ideia é a gente criar essa discussão mesmo, essa conversa, a gente entender coisas da fotografia através de um bate-papo. A aula de hoje é um grande bate-papo e análise de fotografias, tá? A gente vai chegar a um momento que a gente vai analisar ainda, eu ainda estou pensando se a gente vai fazer na próxima aula ou se a gente vai fazer presencialmente, talvez até presencial seja mais divertido, e algumas coisas em especial de vocês, que vocês produziram, tá? E aí eu acho que vai ser legal essa discussão. A gente falou na outra aula também, gente, sobre a direção da luz, né? E o quanto isso é importante para a gente fazer uma foto. E aí a gente falou sobre alguns conceitos que eu vou passar aqui rapidinho, e a gente vai fazer um exercício muito similar com o que a gente fez anteriormente, só que tentando identificar o tipo de luz e o que aconteceu nessa foto, tá? Nas fotos. Então, a gente falou sobre luz direta, que é quando a fonte de luz ela vem direto no nosso elemento principal, tá? A gente mostrou exemplo de imagens onde a luz vinha direto na cara do modelo, tá? É uma luz que deixa tudo mais claro ali e não é que não causa sombras, como está escrito aí, mas ele suaviza quase que na sua totalidade, tá? A questão da sombra, tá? Ou não tem sombra. A gente também apresentou a luz lateral, que é aquela onde a fonte de luz, ela vem lateralmente no elemento principal. A gente viu o exemplo da menina na academia, onde a gente tinha um lado muito iluminado e o outro mais escuro, tá? Para ficar mais claro que era uma luz lateral, né? Então a fonte de luz vem de lado com relação ao objeto ou ao elemento principal. A gente falou sobre a luz de cima e de baixo, né? Quando a luz vem de cima ou de baixo do nosso elemento principal, tá? É bastante difícil a gente com a luz natural, tá? Então, você fala, Marcelo, tem poucos exemplos de luz de baixo. É realmente muito difícil, porque a gente está usando como base a luz natural, né? E do sol que vem de cima da gente, isso é inevitável, né?
Então a gente acaba falando menos dela, ela acaba vindo mais da luz artificial mesmo. Então você pode pegar uma lanterna, colocar abaixo do seu elemento e aí a gente vai ter uma luz de baixo. Estou dando um exemplo prático, tá? E a gente falou do contraluz, que a gente faz muito ali no final do dia, né? Quando a fonte de luz ela vem atrás do seu elemento principal, portanto é uma luz que vem de frente para sua lente, mas atrás do elemento principal. Com relação a esse conceito, alguém está com alguma dúvida em especial ou querem ir para os exercícios que a gente vai fazer juntos? Peraí, Marcela, como é que eu acho que eu não entendi. Qual que você não entendeu? A Ou nenhuma? luz principal vem atrás do objeto? Exato, vamos pensar assim. O contraluz quer dizer que você, a fotógrafa, está contrária à luz. A luz está vindo em sua direção. Logo, se você está fotografando o objeto de frente, por exemplo, ou de lado, essa luz está vindo de trás do seu objeto, entendeu? Vamos pegar como exemplo a montanha, tá? Você está aí numa paisagem bonita, vai ficar fácil para você identificar. Você está atrás, você vai fotografar a paisagem, a montanha, e o sol está se pondo ali atrás da montanha. Entendeu? O seu elemento principal é a montanha. A montanha está de frente para você, né? Você está vendo ela de frente e a luz está logo atrás da montanha, porque o sol está se pondo atrás dela. Aí você faz o contraluz. É quando a luz vem de trás do elemento principal. Tá, mas isso seria só com a luz natural? Você pode fazer todas as luzes com uma lanterna. Você pode fazer com ring light. Você pode fazer de várias formas. O que Tá? é ring light? Não sei o que é isso. O ring light é Você já viu aquela luz que os influenciadores de internet usam? Uma luz redonda que parece um anel? Muito maquiador também usa, que é uma luz redonda. Maquiador, sim. Uhum. É aquela luz, ela se chama ring light. Ok. Posso mandar para você por escrito bonitinho depois. Tem uns bem legais, tem uns pequenininhos que são muito bons, que dá para você levar para todos os lugares. Mas todas as luzes você consegue fazer de forma natural e artificial, né? A sua luz de baixo que acaba sendo um pouco problemática para fazer na luz natural, tá? Mas o sol do meio-dia, o sol a pino, a gente não pode, quer dizer, não vou afirmar, é uma pergunta, não é uma afirmação. Não podemos tirar a foto direto para ele, né? Você pode, mas não vai sair muita coisa, né? Vai sair uma iluminação, assim, absurda, né? Vai ficar tudo um clarão na sua foto. Mas quando ele está a pino, se o seu objeto estiver bem na sua frente, a gente está fazendo uma luz de cima, porque ele está vindo de cima, né? Uhum. Ok. Tá? Todos os conceitos eu estou apresentando aqui de forma bastante objetiva. Mas se você vai trabalhar uma luz natural, como a do Sol, e ele vai se movimentando ao longo do dia, né? Todas as imagens, elas de alguma forma na luz natural, elas vão ser uma luz de cima, né? Com alguma variação, vindo de lado, né? Vindo muito de cima, ou vindo mais reta, quase direta, quando é final do dia ou muito começo do dia. Porque o sol vai virando, né? Exato, sempre ele vai ter ele sempre vai vir de cima, ou ele vai ser muito de cima, ou ele vai ser uma luz de cima um pouco mais sutil, né? Os conceitos, é aquilo que eu falei na outra aula, os conceitos, eles vão se misturar. Você consegue fazer uma luz que vem de cima e lateralmente com relação ao elemento principal. Tá tudo certo. Vamos ver no exercício que vai ficar mais claro para você essa questão, principalmente da mistura dos conceitos, tá? Esse exemplo, eu não vou perguntar para vocês, mas eu vou falar sobre ela. A gente fotografou de baixo para cima. Com relação à angulação, tá fácil. É uma igreja, eu estou abaixo dela, apontei para cima, então é de baixo para cima. Agora, de onde vem essa luz? Obviamente que ela já vem de cima, né? Porque é uma luz do sol. Mas é uma luz de cima, né? Que também é luz lateral. É uma luz de cima que está vindo um pouquinho lateralmente.
Eu escolhi colocar a luz de cima aqui porque é a predominância nela. A gente tem muita luz em cima e a luz vai criando sombras ao longo da foto, mais para baixo. Só que ela vai vindo meio que de ladinho também, né? Então, aí nesse caso, os conceitos se misturaram. É uma luz de cima que também é luz lateral. Então, Marcelo, não tem problema ter essa sombra que está aí na foto? Não, faz parte do charme dela. E aí que tá a graça. Se eu fizesse essa foto em algum outro horário, talvez eu tivesse mais sombra ou menos sombra. Tá? Mas não é um problema, não. Eu fico meio assim com sombra, achando que não pode ter sombra. Mas aí depende do que você está fotografando. E aí também entra a questão da sua liberdade criativa. Tem fotógrafo que faz fotos com sombras muito duras na parede quando fotografam um modelo. Tem outros que fazem uma luz a ponto de evitar sombra. Então, assim, tem o seu gosto e você deve respeitar. Então, se você gosta de fotos com menos sombra, produza fotos com menos sombra, não tem problema. Agora, por exemplo, para um produto, é legal que a foto do produto tenha menos sombra, que seja só um detalhezinho estético no máximo. Por quê? Você quer vender o produto. E a sombra, você tira, às vezes, muita informação do que você está querendo vender, por exemplo, né? Então, por isso que é comum a gente ver fotos de produto onde elas são ausentes de sombra, porque você quer deixar clara a informação. Aqui é uma foto mais do dia a dia. A sombra é importante para a gente, por exemplo, nesse caso, identificar que não era meio-dia em ponto, por exemplo, que era um dia que o sol já estava com uma movimentação mais lateral, né? Então, assim, às vezes pode trazer outras informações. Se essa foto fosse colorida, talvez a gente poderia até arriscar a hora do dia, né? Eu posso mandar uma foto aí com sombra que eu acho que eu tirei, eu acho que é errado, mas agora com esse conceito de sombra, eu posso mandar aí, você só dá uma olhadinha, ver se pode? Pode, claro, vai mandar no nosso grupo, né? Já mandei, ó. Já chegou. Já estou abrindo. Não tem certo ou errado, tá? Não tem certo ou errado. A sombra, nesse caso, faz parte da iluminação que você tinha. Você poderia repetir essa foto sem sombra quando o sol saísse daí. Você ia ter que, ou você tinha que esperar um tempão, ou você aceitava. Mas já dá para entender que esteticamente você preferiria uma foto com menos sombra, né? Ok. Tá? Obrigada. Beleza, vamos lá. Essa luz de cima, luz de baixo, na luz direta, desculpa, é a luz direta, é uma luz lateral, é um contraluz. Que luz que a gente tem aí? Eu acho que tem um contraluz e uma luz na frente, não? Minha opinião. Olha, quase confunde mesmo que tem uma parte mais clara lá no fundo. É uma luz lateral. Lembra do conceito? Quando eu tenho um lado da foto com muita luz e outra com muita sombra, é uma luz lateral. Ok. O que aconteceu diferente com relação à foto da menina aqui é que o modelo, nesse caso, virou um pouquinho o rosto. Mas a gente tem o lado esquerdo da foto com muita luz e o outro lado com a ausência dela. Portanto, é uma luz lateral, tá? Essa aqui, gente, é uma piscina. Vamos lá, luz de cima, luz... É a luz de cima, que é a luz... Desculpa, eu tô falando bastante, eu tô com esse conceito na cabeça. É uma luz direta, é uma luz lateral. Eu não vou falar, não, porque eu já falei demais. Luz de cima. É de cima, é de baixo. Alguém É de falou? cima porque a iluminação é do sol. Iluminação do sol. É luz de cima, falando de forma objetiva, mas ela também já está vindo de ladinho. Eu coloquei essa foto para a gente sempre falar, opa, tá, ela é predominantemente luz de cima, com um viés já. Você vê que a sombra, se fosse sol a pino total, você nem veria ela estaria abaixo aí dessa partezinha aqui que é a corda da piscina, né? Ela já está mais de lado, quer dizer que o sol
é uma luz de cima, que também é lateral, mas predominantemente de cima, tá? Vamos ver mais um exemplo. Essa dá para quebrar um pouquinho a cabeça, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nessa daqui. Quero ouvir de vocês. Essa aqui eu não vou, eu quero só ouvir de vocês. Vixe, Maria. Eu vou dar uma dica aí para vocês, eu acho que é nessa foto. Ô, Marcelo, eu quero escutar as outras pessoas participando também, hein? Tô vendo aqui um monte de microfone desligado. É, Até agora, quem é que tá falando mais? Eu não consigo ver o nome das pessoas. Jaqueline e o Jonathan tá participando também. Isso aí. Participou por último agora. Luz lateral ou contraluz essa daí? Ambos. Ouvi um ambos. Eu acho que é contraluz, eu não sei, não tenho certeza. Ele talvez Eu acho que é na contraluz. pode contraluz também? Sim. Também acho que é contra a luz. Ó, essa foto na sua base, ela é um contraluz, mas é um contraluz que já está vindo um pouquinho de lado. Se ele fosse um contraluz total, a gente não teria todo esse contorno aqui no braço, a gente não veria tanta informação do chapéu dele. Então, sim, é um contraluz, mas e também é uma luz lateral. É novamente os conceitos, tá? Os conceitos se fundindo. E aí a gente está falando, e ele é um contraluz, tá? Porque a gente definiu, e vocês aceitaram junto comigo, que o elemento principal dele é o rapaz. Porque se o elemento principal fosse a montanha, talvez ele já começasse a ser mais uma luz, também um contraluz, tá? Mas ele seria mais luz lateral do que contraluz, para vocês verem como é importante a definição do elemento principal, né? Mas enfim, é uma foto que dá para levar na discussão. Eu não vou entrar tanto nesta foto, porque se deixar a gente vai ficar aqui horas falando, e a gente tem uma jornadinha ainda hoje, por mais que sejam só dicas mais lá na frente, a gente tem mais algumas fotinhos para ver aqui. Isso aí é no Rio, essa foto? Os dois irmãos? Morro Dois Irmãos. Morro Dois Irmãos, né? No Rio, isso aí? É no Rio. É, Morro Dois Irmãos. É Morro ou Pico Dois Irmãos? Não lembro mais. Morro Dois... É isso. Nós vamos ver mais uma foto, tá? E eu vou avançar um pouquinho para a gente falar dos outros temas. Vocês executaram muito bem as atividades. Eu vou pedir uma análise para vocês das fotos que virão a seguir, tá? Como liçãozinha de casa. Vamos lá, mais esse exemplo aqui, o mesmo modelo, só que agora em cor. Que luz é essa, gente? Eu acho que é luz direta. Também acho que é luz direta. Eu também acho que é luz direta. Alguém mais quer errar? Não é lateral, não, porque tem uma sombra. É a luz Tem uma sombra no rosto dele. Não é a luz lateral, não? É a luz lateral. Um lado cheio de luz, lembra isso? Ele é o elemento principal. A fonte de luz está vindo de um lado, dando ausência de luz do outro. Luz lateral, tá? A colorida confundiu mais. Mas ó, a gente tem a nuance aqui da sombra, da cor, tá vendo? Ó, mas ó, a gente tem um lado bem mais sombreado e a gente tem um outro lado bem mais claro. Faz mais uma, vai. Ó, eu vou deixar, essa seria a próxima foto, eu vou parar de passar essa tela para vocês, para a gente falar sobre alguns temas, algumas dicas para a aula de hoje. Eu queria especificamente ter esse bate-papo, porque eu sei que são conceitos um pouco mais difíceis de ficar na cabeça de vocês. E a princípio, vocês vão falar, que saco, ele está falando isso, está falando isso, está falando isso. Mas a hora que isso entrar na cabeça de vocês, vai ser muito, muito bom e vai facilitar sem vocês perceberem a foto que vocês estão fazendo, tá bom? Eu tirei a tela para não entregar as próximas imagens, tá? Então eu vou deixar uma, duas, três imagens de lição de casa que são mais complexas para vocês me dizerem se é luz de cima, se é luz de baixo, se é contraluz e a angulação da foto, mas eu vou passar bonitinho para vocês. E só um detalhe,
isso é porque vocês estão sendo bons alunos, tá? As outras turmas não tiveram essa atividade, porque eles vão fazer ainda a atividade anterior. Vocês passaram na frente de todo mundo. Então, eu vou dar uma tarefinha Privilégio. Eita, Brumadinho tá vencendo! É isso, eu fazendo competição entre as turmas, tudo errado, né? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas de hoje, tá? Hoje eu estou chamando a aula de dicas, mas que vai ser muito importante para vocês. Para alguns vai ser um pouquinho vão achar muito simples, mas acho que sempre vale rever, tá? Então, falando de celular especificamente agora aqui para a aula de hoje, algumas dicas que eu vou dar. O primeiro é um conceito que realmente é muito importante para a nossa foto, tá? Que é a questão do foco, tá? O Jonathan, ele pode falar bem para a gente, porque ele já comentou sobre tema de foco rapidinho em alguma das aulas, mas é o fato de que você se toca com o dedo, com o seu dedo na tela do telefone, você tem esse quadradinho, que no caso do iPhone é amarelo, em outras marcas também é amarelo, mas tem azul, tem vermelho, e que normalmente ali você decide o foco da sua foto, tá? Os celulares, eles têm uma tecnologia muito legal, e eles normalmente decidem qual é o elemento principal para você. E muitas das vezes ele acerta. Nem sempre. Então é importante que você saiba que você tem esse poder de decisão. Parece óbvio para alguns, mas para a grande maioria não é. A maior surpresa que eu tenho dando as aulas é que as pessoas falam: não sabia que eu podia tocar o dedo na tela e que isso ia definir onde está o foco principal da minha foto. Para todos vocês, isso está claro? Ou alguém não sabia disso? Ô, Tá Marcelo, claro. Pode falar. mas eu até tive aqui também uma aulinha aqui uma vez também com o pessoal que veio aqui sobre esses quadradinhos aí, que eu não sei o nome dele até hoje. Mas o que eu percebi é que a hora que a gente já pega esses três, o ponto de ouro, a gente automaticamente a gente já vai nele para o nosso elemento principal. Certo. Então, se eu toco nele, se eu toco ali no elemento, no meizinho ali, né, dos pingos de ouro, ele puxa, mas eu já tinha feito isso manual. Eu entendi isso. Ó, vamos lá. A gente tem vários quadradinhos aí nessa foto. Agora a gente está falando especificamente desse quadradinho amarelo aqui, que é onde está o foco dessa foto. Por exemplo, se eu quisesse fazer o foco no olho da mulher, vamos falar no cabelo, na testa da mulher, eu ia com o meu dedo na tela do celular e ia tocar na testa dela. Tocar na testa dela na tela do telefone, tá? E aí o foco, ao invés de estar na xícara, como está aqui, estaria na testa dela. Então, normalmente, se você não faz o toque nessa tela, quem está definindo onde está o foco da sua foto é o seu celular, não é você. Ele vai acertar muitas vezes, mas a definição... Todo celular tem isso, Marcelo? Todos, sem exceção. Como é que faz isso, Marcelo? Só tocar o seu dedo na tela, você põe no modo foto e aí você vai tocar na tela. Ele vai mostrar, aí você vai escolher onde está o foco. Ah, o meu é uma bolinha branca. O seu é uma bolinha branca. Exato, Okay. porque eu falei, às vezes vai ser uma bolinha, um quadradinho amarelo, às vezes azul, às vezes branco, às vezes vermelho. O seu é bolinha, mas normalmente, em quase todos os casos, é um quadradinho, na maior parte dos casos, tá? Mas no seu é a bolinha. E digo mais, se você tocar na tela e segurar por uns 2 segundos, ele vai bloqueio do foco. Isso significa que você pode fazer movimentações e ele vai manter o foco naquele pontinho que você escolheu. Se você só der um toque e tirar, ele vai entender aquele foco por um tempo. Mas se você se movimentar muito, ele vai tirar desse foco, tá? Ok. Vamos lá, para a gente conseguir completar. Façam esse teste do foco. Por que eu não vou passar um exercício de foco para vocês e estou falando como dica? Para vocês tentarem. Porque para quem não faz a utilização dessa ferramenta,
complexo eu explicar online, então vou falar ao vivo também sobre isso. Para aqueles que já tiram de letra do tema, eu espero que vocês entendam a importância de a gente passar para as outras pessoas que não fazem utilização disso, tá bom? Claro. Vamos lá. Além disso, os celulares permitem que você brinque com o que a gente chama tradicionalmente na fotografia de exposição. Mas aqui, para ficar mais claro o entendimento, eu vou chamar de claridade, tá? Então, normalmente, com essa ação do dedinho que você escolheu o seu foco, se você colocar o dedo, você arrastar o dedo para baixo, levemente, ou para cima, como uma continuidade do seu toque, você vai poder controlar a entrada de luz na sua fotografia, tá? Então, assim, vou fazer a foto da lua, que normalmente fica uma droga, tá? E eu acho que é para todos. Eu não acho que nenhum celular ainda conseguiu chegar numa foto sensacional de lua. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas se você clicar para achar o foco na lua e deslizar o dedo tudo para baixo, talvez a sua foto melhore um pouquinho. Mas ainda não vai ficar mil maravilhas, não, tá? A única boa foto que eu fiz de lua foi com um telescópio. Então, isso vai ter para iPhone, isso vai ter para Samsung, Xiaomi, Huawei, tudo que vocês imaginarem. O que muda um pouquinho é esse deslize. Normalmente ele é para cima ou para baixo, tá? Com o dedo deslizando para cima ou para baixo, como nesse caso do iPhone. Mas você tem outras marcas que fazem isso para o lado. E normalmente você vê essa ferramenta, ela aparece com o símbolo de mais e menos, porque aí você vai vendo a numeração. Ele cai 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, ou ele aumenta 1 ponto, 2 pontos ou 3 pontos de luz. Então, se você às vezes acha que a sua foto está muito clara, você tem a opção de tentar baixar essa claridade ou diminuir a exposição, como a gente chama, ou vice-versa. Estou achando minha foto escura, vou clicar ali na tela e deslizar o dedo para cima para trazer mais luz, para deixar ela mais clara, tá bom? Outro conceito que quem já usa, falou, maravilha, pode seguir que já está com isso na minha cabeça e já estou usando. Para quem ainda não se habituou, tente mexer, quebre um pouco a cabeça, mas a gente vai ver ao vivo e a gente vai ver caso a caso do celular para entender como que a gente usa essa ferramenta no dia a dia, tá bom? Que ela é algo mais prática mesmo. É importante que a gente manuseie mesmo o celular para fazer o entendimento disso, tá? E agora eu vou passar algumas dicas importantes, tá? Então, sobre qualidade da foto, é muito legal chegar nesse assunto. Eu até vou comentar uma foto que o Jonathan mandou no grupo, né? Onde ele falou que a foto não estava com uma qualidade legal, não é isso, Jonathan? Foi sim, porque eu usei a lente ultra-wide e aí ela não tem uma exposição tão boa para captar a luz. Para capturar a luz, muda bastante. Mas você considera a sua foto ruim? Bom, sim, porque eu poderia ter um resultado melhor se eu tivesse usado a lente principal, a wide. Mas como eu já tinha feito aquele plano todo na lente ultra-wide, eu resolvi usar a ultra-wide mesmo. Vamos lá. É o seguinte. Ô, Marcelo, Oi. e essas coisas aí que Jonas está falando, que ele já sabe, se vai ser passado para a gente? Porque Vamos se passar. ele já sabe essas coisas, claro que as fotos dele vão, né, superar de todo mundo. Então, nós vamos aprender isso tudo aí também? Vamos aprender, tá? Por que eu não entrei no conceito das diferentes lentes? Porque eu preciso entender qual é o equipamento que vocês têm. Quando a gente estiver aí na aula, que a gente vai levar equipamentos para vocês manusearem, a gente vai falar sobre alguns conceitos como esse que o Jonathan está falando agora, tá? Porque eu preciso saber, será que o seu celular tem esse tipo de lente que ele está comentando? Eu sei que ele está trabalhando hoje, que ele usa hoje, o que, na minha opinião, é o melhor equipamento
tá? Para fazer fotografias. Isso é a minha opinião, não é uma verdade absoluta, tá? Mas eu acho hoje que o equipamento que ele tem, que é um iPhone 14 Pro Max, é uma das melhores ferramentas que existem para fotografia. Então, eu sei o que o dele tem, mas eu preciso entender qual é o aparelho que você está usando, se tem essa tecnologia, mas de todo jeito, ali no dia eu vou mostrar todas essas tecnologias para vocês na aula prática. É uma coisa bem prática, tá? Mas fica tranquila. Eu queria entrar só nesse ponto da foto do Jonathan, que eu achei a foto dele um fotão. E o fato dela ter uma qualidade técnica reduzida não faz com que a foto seja pior, tá, Jonathan? Isso é muito importante. Que bom que você fez, que bom que você usufruiu do melhor que a tecnologia que você tinha em mão podia oferecer e tá tudo certo. Mas é importante a gente saber que sempre que a gente fizer, por exemplo, uma foto noturna, é bem provável que a gente tenha uma queda na qualidade técnica apenas. Eu estou falando de pixel, eu estou falando de grão, eu estou falando das coisas técnicas mesmo, não estou falando da beleza da foto. Eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês. Eu, particularmente, gosto mais. É praticamente a mesma foto, tá? É o mesmo dia, o mesmo prédio, o mesmo fundo. Mudou um pouquinho a angulação, só que uma é de dia e a outra é de noite. A foto da esquerda, a foto da esquerda, no aspecto técnico, a do dia, ela entregou mais. Ela tem mais nitidez, ela traz mais detalhes, tá? N coisas. As duas são de celular, tá? As duas. Só que me brilha muito mais os olhos a foto escura. Pode ser que para alguém seja diferente, mas é claro que aqui a gente tem uma foto com menos nitidez, mais pixelizada, cheio de defeitos técnicos. E não é um problema, é só importante a gente entender que, principalmente, é para fotografia em geral, tá? Se a gente tem mais luz ou mais luz trabalhada ou mais trabalho com luz, a gente vai ter uma foto com mais qualidade técnica, tá? E no celular, isso fica ainda mais forte. Quanto mais luz, mais qualidade. Mas tudo com bom senso, tá, gente? Eu não tô falando que é para jogar uma luz a ponto de ficar um clarão que não sai foto, tá? Vamos usar o bom senso. Mas essa é a história. Por isso que as fotos, normalmente, de celular, quando você está no ambiente externo, normalmente fica muito melhor do que um ambiente interno, a não ser que você tenha um ambiente muito iluminado, ou que entre ou que tenha muita incidência de luz. Uso do flash, eu queria pedir para vocês que evitassem usar isso daí, tá? Não é uma luz super bonita. Usem, assim como o zoom digital que a gente falou na outra aula, são dicas mesmo, tá? Apenas em último caso. Não deu para movimentar o elemento principal até a luz? Não deu para levar uma luz até o seu elemento principal? Aí sim. A única forma de você fazer a foto é jogar o flash mesmo? Aí sim, aí usa o flash, mas não é a luz mais bonita para sua foto, tá? Então, usem como último caso, é que nem a história do zoom digital. Usa em último caso, para não perder o registro daquilo que você quer, tá bom? E, muito óbvio, mas é uma análise que eu fiz em todas as minhas aulas. Eu noto as pessoas nas aulas práticas, todo mundo usando o celular como se ele fosse somente para isso. E hoje esse aparelhinho ele também serve para fazer foto. Então, na hora de fazer foto, parou de usar uma mão só para fotografar. Se possível, pegue com as duas mãos, tenha mais firmeza e faça uma boa foto. Parece bobagem. Eu mesmo me pego às vezes no vício de pegar o telefone e usar ele para fazer foto como se eu fosse falar no telefone. A gente tem que criar esse hábito de segurar firmemente, fazer uma boa foto. Se você está fazendo uma foto em movimento, um rapaz passando de bicicleta, já é uma cena rápida. Se você tremer, você não vai ter foto nenhuma, você vai ter um borrão. Então, parece bobagem, mas é legal segurar com as duas mãos. É uma dica preciosíssima como limpar a lente que eu falei no primeiro dia. E é uma das dicas mais bobas, tá? É uma observação que eu faço mesmo, eu vejo a galera usando com uma vez. Então não é só simplesmente tirar e fazer, pensa na sua foto, veja a angulação.
veja a luz que você vai usar, tá? E só para finalizar a aula de hoje, a gente tem um bate-papo. Eu não vou entrar em editores de foto, mas eu preciso ter um bate-papo um pouquinho mais sério com vocês sobre esse tema hoje, para eu montar a aula da próxima semana e entender o que vocês hoje usam no que envolve edição de fotografia. Quais são os aplicativos, quais são os programas. Eu preciso entender, eu sei que a gente vai ter diversos níveis, mas eu preciso transitar para entender o quanto que eu vou transitar do tratamento de foto mais simples até um avançado, tá? E eu também preciso entender se vocês usam mais no celular, se vocês chegam a levar para o computador, se vocês têm esse hábito, e aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse tema. Tá? Vamos lá. Estou aqui. Estão me vendo? Cortou, Jonathan, você. Eu não ouvi. Eu vi que você está falando, mas não consegui entender. Eu não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Alguém sabe me dizer quem está picotando, se sou eu ou sou o Jonathan? Não, é o Jonathan. Não tá É o dando para Jonathan ouvir o que o mesmo. Jonathan tá falando, não. Ih, Jonathan. Tenta escrever, Jonathan, qualquer coisa. Isa, Giovana, Débora, Jaqueline, Janaína. E aí? Tem a Eduarda também, não é Você está isso? falando da edição de foto, né? Quero saber se vocês usam e o que usam. A única coisa que eu uso é o quente e o frio. Só isso que eu sei fazer. Tá, mas você mexe isso em algum aplicativo ou no seu editor nativo de celular? Ou Não, no que já o vem no seu nativo celular? do celular. Tá bom. Só sei mexer nesses dois. O Jonathan Como usa. eu disse, eu O uso Jonathan o usa Lightroom. Ó, a Isa tá bem avançada já. O Jonathan usa os 3 que eu mais gosto. Eu também uso o nativo do iOS, o Snapseed é muito legal e o Lightroom. Também uso o ISO Lightroom. Alguém mais? Eu uso o meu telefone mesmo, meu editor do meu telefone mesmo. E qual telefone que você usa hoje? Um Xiaomi Note Tá bom. 9. Tem ferramentas nativas muito legais do Xiaomi. Eu uso muito o Vasco. Muito bom também. Legal, então vocês usam já. E o que vocês costumam fazer mais? É só esse ajuste de temperatura de cor? Ou vocês entram assim, pô, chegam a tirar elementos da cena, por exemplo, poxa, tinha um menino caminhando e eu não queria esse menino na foto. Vocês chegam a tirar, vocês levam a esse nível de tratamento? Ou vocês ficam só no ajuste de brilho, cor, contraste? Me conta um Eu pouquinho fico mais. somente no ajuste de brilho, cor e contraste. Tá bom. Mas muito legal você usar o Lightroom, viu, Isa? Eu gosto muito de editar a cor, a luz principalmente, né? E contraste, os básicos, né? E vocês usam, por exemplo, a versão paga ou a versão gratuita do Lightroom, por exemplo? Gratuito. Eu também uso a gratuita porque eu acho que já supre o necessário. Ela é super boa. Ela basta mesmo. Tá. Photoshop para celular, seja Express ou não, alguém usa? Eu uso no computador, quando preciso mesmo. Já começou a usar a inteligência artificial? Ah, queria ter dinheiro para pagar a versão com inteligência artificial. É maluquice isso, gente. Eu não sei onde a gente vai parar. Daqui a pouco a gente faz só a foto do olho da pessoa e fala, complete o resto. Né? Nossa, é muito incrível mesmo. Jaqueline ia falar alguma coisa? Não. Só comentar, essa inteligência artificial também, ela me assusta muito, viu, Marcelo? Acho que assusta. É legal, mas assusta acho que todos. Assusta, não sei onde nós vamos parar com isso não, hein? Eu não sei, Jaqueline, você, mas a minha geração se assusta muito. Acho que a do Edson também deve assustar. Talvez. Você imagina que eu devo ser a mais velha de todos aqui? Vocês imaginam o tanto que me assusta? Pois é, gente. Eu acho que eu tô mais para só não sei quantos anos você tem, mas eu tô no seu time aí, viu? Gente, olha, hoje esse bate-papo agora pode parecer, poxa, ele passou pouca coisa nova, sim, mas era muito importante a gente frisar esses conceitos. Quando eu falei para vocês que eu acho que vocês estão de parabéns, é porque realmente eu vejo que vocês têm mais facilidade, é uma turma que acerta os exercícios de maneira geral, vocês estão ligados, vocês estão fazendo muitos exercícios,
parabéns, eu vi coisa muito bonita, tá? De todo mundo, real, tem coisas muito boas. Então, vamos terminar essa análise que normalmente a gente faria aqui, vai ser a liçãozinha, vocês vão ter essa folguinha aí de mim, mas não ter só chutar ali, sabe, olhar e analisar e vou colocar os conceitos, vai ser mais fácil, tá? A gente passaria na aula, mas eu não quis estourar o tempo e já estourei, né, Edson? Hoje eu tô falante. A aula hoje está tão boa, a gente deixa estourar. Realmente. Vamos embora. Tá tudo certo, vocês têm mais 5 minutinhos aí. Quem quiser fazer Se pergunta, quiserem tirar fazer pergunta, eu dúvida, não sei se 5, 10 o... minutos, a gente tá aqui, gente. Eu quero fazer uma pergunta. Vai, manda ver, Giovana. Tá que é um pouco, é sobre a aula, mas nem tanto. Mas é porque Tá eu bom. mandei mensagem pro Zeca falando sobre a câmera. Aí eu Hum. queria ter uma noção, porque eu tô à procura de uma câmera fotográfica profissional. Eu não sei se ele comentou com você. Ele me comentou sim, Giovana, sobre você quer dica de câmera, não é isso? Isso, que eu tô à procura de uma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te chamar no privado para entender um pouquinho mais das suas necessidades. Também é muito importante saber o quanto você quer investir, isso é importante, Sim, então tem, com tá? certeza. Para te indicar algumas opções, sim, é super possível, mas entender Sim. alguma boa opção que supra a necessidade que você tem, tá? Sem Tá bom. necessariamente gastar fortunas, Uhum. Sim, tá? obrigada. Alguém mais tem alguma pergunta mais específica, alguma coisa? A gente vai para os recadinhos do Ed. Tem acho que a foto da nossa aula de hoje também. Tem. Vamos fazer uma. Deixa eu dar um recado, que é aquele recado que eu já tenho pedido para vocês desde o primeiro dia da aula, né? A tarefinha de a gente pensar em personalidades. Alguém conseguiu pensar em alguém, em alguma coisa, em alguma manifestação cultural de Brumadinho, que a gente possa entrar em contato, saber se a gente vai poder fotografar? Ô, Edson, mas isso tem que acontecer em julho? Isso. Pois é. Na nossa oficina Querine, prática, você tem contato com alguém assim da comunidade quilombola de Marinhos e da região aqui perto? Você está falando comigo, Jonathan? Sim, Sim, é porque Não, sim, tenho que ter um telefone do pessoal do Quilombola. porque seria interessante, né? Tipo, como é uma cultura local, seria interessante fotografar essas pessoas. Bacana, eu entro em contato com eles. Eu andei consultando uma senhorinha aqui, que já é daqui, nativa e tal, mas ela é toda vergonhosa. E eu perguntei a questão que tem que ser em julho, porque nós temos aqui a festa do Congado aqui em Piedade, que é muito bonita, né? e Vamos ter acontece agora quando? em julho, nós vamos ter o Festival de Inverno de Piedade, né? Mas E essa quando que acontece, Jaqueline? é 15 e 16 de julho, o Festival de Tá. Inverno. Mas, assim, é uma festa que não tem muito tempo. Acho que essa ideia, se todos concordarem, eu acho que essa ideia do Jonathan é legal a gente ir lá nos quilombos. E como a festa do Congado aqui em Piedade, ela é não sei se é setembro ou outubro. Então, nós temos que resolver em julho, né? Mas a gente pode entrar em contato com os quilombolas. Olha, Jonathan, eu acho que é uma ótima lembrança, é uma manifestação, um modo de vida muito interessante para a gente registrar. Eu acho que a gente pode ir nesse caminho, sim, se todo mundo concordar. Eu vou ficar muito feliz de vocês fazerem esse registro. A gente está pensando que a oficina prática vai acontecer mais ou menos nessas datas, de 14, 15 ou 16. A gente vai confirmar isso com vocês ainda. Então, vamos usar esse tempo até a próxima aula para a gente voltar nesse assunto, da gente pensar em questões desse tipo.
tá? Mas já te agradeço, Jonathan, porque eu acho que é uma boa lembrança. É um bom objeto a ser fotografado, tá? Eu acho assim, todas as ideias são plausíveis, né? Então, o que surgir, a gente trabalha em conjunto para chegar em alguma coisa que agrade todo mundo. E Exatamente. chama Marinhos a comunidade. Não, Sim, pode falar, Jaqueline, que eu não sei direito, na verdade. nós temos o Sapé, temos Marinho, temos o... Ah, agora fugiu. Sapé, Marinho, Ribeirão. As Isso. pessoas que eu tenho mais contato é o pessoal do Ribeirão. Uhum. E o Sapé, eles fazem uma dança lá. É bacana, sabe? E no Ribeirão tem uma vivência também. A vivência está lá no Céu de Montanhas, que eu falei para vocês, que é o que está no Instagram lá, que é o Céu de Montanhas, são as vivências de Brumadinho. Já é um bom início, né? Para a gente planejar alguma coisa. Porque a gente tem que planejar isso com antecedência, porque eles lá têm que se programar, sabe? Uhum. Eles juntam todos, cantam, tem a senhora que benze, tem... Você entrar dentro do quilombola do Ribeirão, você passa na casa de um senhorzinho que ele vai te abençoar e abrir as portas, né? Abrir as portas assim, né? No sentido... como é que fala? Fugiu a palavra. Simbólico. Espiritual? Mas não era essa a palavra que eu queria falar, não. Uhum. Para você entrar, você está sendo bem recebido, você entrar no quilombo, Entendi. sabe? E tem o Sapé também, que é bacana, mas a gente procura, eu não tenho contato com ninguém de Sapé, mas isso a gente descobre, isso é fácil. Sim, Tá. com certeza. Bom, então continuamos nessa tarefa. Eu também aqui, da nossa parte, eu, Zeca e Marcelo, vamos fazer nossa pesquisa em relação a essas 3 comunidades também. E a gente volta a falar sobre isso. Tá bom? Ok, Pessoal, se você mais uma quiser... vez, muito... Oi, diga. Não, se você quiser o telefone do pessoal de lá, do Ribeirão, você me fala. Só me pedir, tá bom? Tá. A gente vai entrar em contato com você, sim. Tá? Agora, Pessoal, só queria pedir, será que essa data aí, 14, 15, 16, não pode ser mudada, não, gente? a gente está estudando, Jaqueline, mas eu acho que não. Acho que vai ser essa data mesmo, tá? Jura? Tá, mas a gente volta a falar sobre isso. Não tem nada decidido ainda. A gente vai voltar a falar sobre isso. Tá bom. Estamos, nesse momento, planejando o final das oficinas online, porque a gente está aí agora com só mais 25% para executar. O módulo está chegando no final, a gente só tem mais uma aula. E a gente está, então, fazendo toda a produção para a aula prática que vai acontecer em julho, né? E nessa aula prática a gente precisa fazer, além dos ensinamentos, dos conhecimentos técnicos e artísticos que vocês têm com o Marcelo, a gente também precisa fazer registros para a exposição. E essa exposição, e a ideia é que a gente faça registro dessas manifestações culturais, desses saberes tradicionais. Por isso, a gente está pedindo essa reflexão, esse resgate da memória de vocês, porque são vocês que vão fotografar manifestações do local de vocês. Tá? Ok. Bom, eu ficaria muito feliz se não fosse nessa data aí. Tá. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. A gente está chegando no fim mesmo dessa aula. Obrigado pela participação de vocês. Estamos aqui em maioria. Quem não está aqui comunicou que não ia poder estar presente hoje. Vou pedir para vocês abrirem a câmera, quem puder, para a gente fazer aquela nossa foto com um sorriso lá. Nossa senhora, eu estou de pijama. Para a gente ter aqui como registro da aula. Podemos? Podemos. Vamos lá, 3, 2, 1, sorrisão. Pessoal, obrigado mais uma vez e até semana que vem. Obrigada a vocês, gente. Até a semana que vem. Bom final de semana. Até, bom final de semana. Também.
Tchau. Tchau.